que a igreja poderia fazer para evitar os casos de pedofilia? Esses casos de pedofilia são, na verdade, casos de pederastia. São sacerdotes homossexuais. O que a igreja tem feito de concreto, então? De impedir que homens com problemas homoafetivos, homossexuais, ingressem no seminário. E sejam ordenados sacerdotes. Há um documento expresso sobre Exato, isso. da Congregação para a Educação Católica, recente, que dizia que aqueles homens que têm uma tendência homossexual profundamente arraigada não podem ser sacerdotes. E por que não podem ser sacerdotes? Porque o sacerdote, ele é ícone de Cristo. Ele não é só um alter Christus, mas, dizem alguns, ele é ipse Christus, o mesmo Cristo. E Cristo assumiu uma natureza humana masculina. Bem definida. O sacerdote, como aquele que está à frente da igreja, como esposo da igreja, ele deve também manifestar essa sexualidade masculina bem definida. E, além disso, existem os casos concretos que isso é fonte de vários estudos, de que as pessoas com tendência homossexuais têm maior propensão para esses atos de pederastia. Estatisticamente, os atos com menores são mais frequentes nas pessoas que são homossexuais. Isso há vários livros com estatísticas sobre isso. Então, impedir que as pessoas cheguem Agora, ao é interessante ordenado. que esse documento do Vaticano, que impede o homossexual assumido, que inclusive defende a prática homossexual, de ser ordenado, esse mesmo documento ele diz uma coisa interessante. Quer dizer, se o seminarista ele tem a tendência homossexual, mas ele é radicalmente contra a prática homossexual, e durante 3 anos ele se comporta realmente como um heterossexual, embora ele possa ter a tendência, mas ele não aceita a prática, ele pode vir a ser ordenado. Poderia, nesse caso. E chega naquilo que o Catecismo da Igreja diz, pode chegar à santidade. Exatamente. Não é? Se realmente ele domina aquela tendência homossexual. Porque a tendência não é pecado, né, padre? Ninguém tem culpa de ter a tendência. Agora, o erro está em assumir a prática. Agora, não podemos esquecer também que esses sacerdotes homossexuais são frutos também de uma sociedade. Sim. Dessa sociedade promíscua, de uma sociedade que, por um lado, exalta e quase impõe uma cultura gay e, por outro lado, se escandaliza quando aparecem esses tipos de casos. Sim, é um Repito, paradoxo. não queremos corroborar a ação desses padres. Estão completamente errados, traíram o ministério que lhes foi confiado, mas são frutos também de uma sociedade. O padre tem se levantado muito, é capaz até de ter alguma pergunta com relação a celibato, tem alguma coisa aí? Não concordo com o celibato. Acho que se o padre fosse casado, teríamos menos casos de pedofilia na igreja. Aí, padre, eu de cara já digo o seguinte, se a maior parte desses casos são de padres com tendências homossexuais ou padres homossexuais, não adianta oferecer o casamento para eles, porque não vão se casar. Exatamente. Quer dizer, então a quebra do celibato não vai resolver o problema. Nesse nível eu já descarto a questão. É interessante, com todo respeito à opinião da nossa espectadora, é engraçado que as pessoas que são contra o celibato geralmente não são celibatárias. Tem gente que chega, padre, mas eu sou celibatário, mas eu sou contra o celibato. E a gente fala, mas quem vive sou eu. E eu sou quem abraçou o celibato fui eu. Inclusive, o Santo Padre, numa entrevista que ele deu, onde era cardeal, ele chegou a mencionar que algo que irritava profundamente a ele são os padres dizendo que o celibato era algo impositivo pela igreja, que eles foram obrigados a viver no celibato. Não é assim. Todos chegaram no seminário conscientes de que deveriam viver essa vocação. Celibatário então, quem quiser. eu assumi o celibato quiser. livremente, Sim. como um caminho de amor. Como um caminho de amor. Por isso eu fico também profundamente irritado quando vem um jornalista e lança um caso de pedofilia e diz algo do tipo, como foi nessa grande emissora de televisão, vejam o que os sacerdotes fazem nas sacristias, vejam o que há por detrás das boas pregações que os sacerdotes fazem, porque eu sou sacerdote e eu me sinto ofendido, porque eu não sou pedófilo, porque eu tento viver com alegria o meu celibato que eu assumi livremente. Isso às vezes é revoltante. É desonesto. A culpa de uma minoria acaba caindo em cima de uma maioria que é boa, que é santa, que trabalha pesado em favor da igreja. Como a gente vê, né?
Pois é, e não tem vínculo, não há nenhuma relação de causa entre celibato e pedofilia. Porque se o problema é celibato, esses homens iriam procurar alguma coisa com a mulher e não com uma criança masculina, né? Uma criança, um menino. Então o problema é homossexualismo, não é um problema de celibato. Ô padre, e a fundamentação do celibato? É bom colocar isso. Por que a igreja, lá a partir do ano 300, mais ou menos, parece que foi lá no concílio de Elvira, na Espanha, por volta do ano 300, que o celibato começou a valer para o Ocidente, depois se estendeu até que o concílio do Latrão, lá por volta de 1200, oficializou para todo o Ocidente. Coloca um pouco das razões pastorais aí do Pois é, celibato. interessante ver que o celibato, ainda que seja uma norma disciplinar da igreja, não é só uma norma disciplinar. Tem uma profunda fundamentação escriturística e na tradição da igreja. Sim, tem. Alguns falam, mas o celibato começou no concílio de Elvira, no século IV. Outros afirmam, não, mas somente no concílio de Latrão, no ano de 1139. Onde de fato começou o celibato? É uma invenção medieval da igreja? Nosso Senhor, onde está na Bíblia o celibato? Então é interessante algumas observações. Primeiro, que é fato que na Sagrada Escritura aparecem os primeiros apóstolos que a princípio alguns eram casados, né? São Pedro fala com o Senhor, Senhor, eis que deixamos tudo, casa, família, filhos, esposa, para te seguir, o que receberemos em troca? Então o Senhor diz, em verdade vos digo, que todo aquele que tenha deixado esposa, filhos, pai e mãe, receberá o cêntuplo nessa terra, né? E a vida futura. Enfim, parece que no princípio houve sacerdotes casados. E, de fato, aconteceu assim. Mas a definição de continência, é interessante ter isso claro, que aparece de modo definido, assim, por exemplo, um autor medieval, Augusto Pisa, escreveu uma Suma, os livros que eram comuns na Idade Média, dizendo que a continência clericorum, a continência dos sacerdotes, tem dois aspectos. Uma é de não se casar, viver celibato como entendemos hoje, ou daqueles que são casados não fazerem uso do matrimônio, sempre com o consentimento da esposa, porque não poderiam deixar de fazer o uso do matrimônio se a esposa não concedesse, não consentisse. Então, esse é o primeiro dado. O celibato tem dois aspectos. Um, aqueles que não são casados permanecem casados ao receberem as ordens sagradas. Os que não são casados não casam, depois de receber as ordens sagradas, e os que são casados se casam, mas não fazem uso do matrimônio. No concílio de Elvira, aparece inclusive no cânon 33, o concílio de Elvira é um concílio que aconteceu no centro diocesano de Elvira, perto de Granada, no sul da Espanha, não se sabe o ano ao certo, entre anos 300 e 310, na primeira década do século IV. Ali diz explicitamente que todos os clérigos têm que abster-se das relações sexuais com suas esposas. E alguns falam, o celibato então começou no início do século IV, no concílio de Elvira. Mas esses que assim afirmam têm um profundo desconhecimento do direito, não só direito canônico, mas direito universal. Por quê? Como bem notou no início do século XX, um grande teórico do direito, não concordo com tudo que ele fala, mas que tem seu peso, que é Hans Kelsen, ele dizia a diferença entre o que chamamos de ius e o que chamamos de lex, direito e lei. Não é porque algo não tem um caráter de lei escrito, promulgado, deixa de ser um direito, deixa de ser uma norma. Por exemplo, com os romanos, que é o ícone do povo do direito, é um direito romano tão famoso, só escreveram nas 12 tábuas suas leis depois de anos vivendo aqueles costumes. Os germânicos também. Ou seja, a lei, ela aparece, o direito escrito aparece depois de muito tempo vivido. Os costumes, as normas consuetudinárias que se dizem, né? Então, no concílio de Elvira aparece uma lei escrita e promulgada de algo que já deveria ser vivido por aqueles homens. Tanto é assim que dois grandes concílios em Cartago, no norte da África, afirmavam que o costume de viver esse celibato, nessa dupla acepção, era algo de origem apostólica.